Ronaldo, o nosso podcast não veio pra brincadeira, né? A gente veio pra causar, pra mudar a história do podcast brasileiro. Então a gente já começa desse jeito. A gente vai ter essa primeira pergunta, até pra galera conhecer também a gente. E essa pergunta é a pergunta bomba, já de cara. Eu queria perguntar pra você, na vida, o que é mais importante? Você poderia responder aí pra todo mundo? Essa pergunta é uma pergunta difícil de responder. Por quê? Mano, eu tenho certeza que se você perguntar o que é mais importante na vida para centenas de pessoas, você vai ouvir respostas variadas. Porque cada um dá importância para algo diferente do outro. Sim. Mas eu tenho certeza também, pelo menos eu diria isso, né? Que a maioria dessas pessoas vai dizer uma coisa em comum. A maioria eu acho que vai dizer isso. Vai dizer que o mais importante na vida é ser feliz. Eu acho que a grande maioria. Mas isso não responde a pergunta. Por que não responde? Porque ser feliz também é algo muito aberto, muito genérico. Você teria que fazer uma segunda pergunta para a pessoa, mas então o que é ser feliz? Ser feliz? Aí um vai dizer, ser feliz é ter paz, o outro ser feliz é ter saúde, ser feliz é ter família, ser feliz é ter uma boa carreira, dinheiro, enfim. Então, é uma pergunta complexa. Mas já que você perguntou para mim, eu vou responder o que eu acho que é mais importante na vida. Mano, eu me lembro de uma passagem bíblica, que é uma parábola. Uma parábola de um versículo só. Jesus falava por parábolas, que são mensagens com alguma moral da história, sabe? Tem um sentido no final. Isso, de forma simples que as pessoas entendessem a mensagem dele. E ele usava de diversos recursos para isso, usava sobre o campo, sobre a vida das pessoas, coisas em comum para as pessoas entenderem. Em determinado momento, Jesus falou, eu até anotei esse texto, Mateus 13:44, diz que um homem, certa vez, num campo que ele trabalhava, ele encontra um tesouro. E esse tesouro que ele encontra é tão precioso para ele, que ele vende tudo que ele tem para comprar aquele campo, para ser o dono daquele tesouro. E por que ele faz isso? Porque aquele tesouro para ele é o que mais tem valor. É mais valoroso, tem mais valor do que todas as outras coisas que ele tinha antes. Então, o que é importante para esse homem? É o tesouro que ele encontrou. Então, como que é a minha resposta então para essa pergunta? O mais importante para nós, na nossa vida, é aquilo pelo qual a gente é capaz de abandonar tudo para ficar com aquilo. Verdade. É isso que é importante na vida. E esse texto, ele faz referência ao Evangelho de Jesus. Então, o que você quer dizer com isso? Mano, quando a gente encontra o Evangelho, quando a gente conhece quem é Jesus, quando a gente tem esse encontro com a palavra dele, com a pessoa de Jesus, a gente é capaz de deixar tudo para trás, porque ele se torna a coisa mais importante da nossa vida. É aquela coisa que a Bíblia diz, as coisas velhas se passaram, né? Eis que tudo se fez novo. Então começa uma vida nova, começa uma coisa nova. Significado novo de vida. Exato. Então a coisa mais importante é aquela que transforma o nosso modo de viver. Exato. Poderia, para algumas pessoas, é o trabalho delas. Você pode ver, não é Verdade. O que ela diz, é o que ela faz. Então, se a pessoa tá sempre deixando as outras coisas pelo trabalho, deixando família, deixando a saúde, você pode ver que a coisa mais importante para ela é o trabalho. Sim. Se a pessoa larga tudo pela família, a coisa mais importante é a família. Mas, como você perguntou para mim, a coisa mais importante para mim na vida é o Evangelho de Jesus, porque ele me alcançou. E o Evangelho, cara, ele abre nossos olhos para coisas, para realidades espirituais que a gente não conhecia. Então, quando a gente conhece, a gente começa a perceber como a gente é dependente de Deus, como a gente é falho e pecador, como a gente precisa de um Salvador. E tem tudo a ver, Brunão, já para finalizar minha resposta a essa pergunta, que depois eu quero fazer uma bombástica para você também. Não, vamos continuar aí com a sua resposta, que tá muito boa. Tem tudo a ver com o nome do nosso podcast,
que é querigma. Querigma Talk. E por que querigma? O que é querigma? Depois você pode falar também. Mas querigma é um anúncio da fé, o anúncio do evangelho, é a pregação do evangelho. É aquilo que é falado e que se nós aceitarmos, recebermos, aquilo acrescenta um valor na nossa vida que é imensurável. Sim. Então, o querigma é anúncio. E o querigma, ele tende a nos provocar para nós encontrarmos 3 respostas. A primeira, o que há de errado conosco? O querigma provoca a gente a saber disso. A pensar sobre isso. Uhum. O que há de errado conosco? Segunda pergunta, o que foi feito por nós? O querigma também nos leva a pensar sobre isso e refletir e quer que nós demos uma resposta para isso. Exige uma resposta. E a terceira pergunta, o que devo fazer diante disso? Então são coisas que ele vai exigir da gente, que a gente vai precisar responder. Quando alguém prega o evangelho pra gente, o que o evangelho fala? O que há de errado conosco? O que há de errado conosco é que nós temos uma natureza que não consegue fazer o bem em todo o tempo. A gente não consegue ser sempre uma pessoa boa. A gente não consegue, a gente sempre tá tropeçando, caindo, errando. E não importa se você é pastor, se você é evangélico, se você é católico, não importa. Todo ser humano tem esse problema de não conseguir fazer o bem sempre. A gente erra, a gente peca. Segunda pergunta, né? O que foi feito por nós? O querigma tem essa mensagem. O que foi feito por nós? Deus, o próprio Deus. Ele se fez homem. Ele se fez como um de nós. Veio ao mundo, nasceu de uma mulher. Cresceu, porém ele não teve pecado. Então a vida dele foi o grande exemplo. E depois ele precisou ser morto numa cruz. Jesus Cristo foi morto numa cruz para pagar pelos nossos pecados. E por causa dele, e claro, depois ele ressuscitou e está vivo até hoje. E por causa dessa obra de Jesus, nós temos a capacidade de não ser mais visto como aquele homem que sempre falha, aquele pecador. Você entende? Sim. E a terceira coisa e última, né? E o que devo fazer diante disso? O querigma nos provoca a responder. O que nós devemos fazer é crer. Crer na obra de Jesus, aceitá-lo como nosso Salvador, segui-lo, seguir sua mensagem, seu ensinamento, seguir o querigma, e as coisas começam a fazer sentido e se tornam mais importantes na nossa vida. Então, resumindo, o que é mais importante para mim na vida é o Evangelho de Jesus, porque ali abre nossos olhos para as coisas e todas as outras que vêm junto, família, trabalho, vida social, todas as coisas do Evangelho nos norteia a viver da melhor forma possível. É sensacional, Ronaldo. O que você explicou aqui me faz pensar que querigma é como se nós olhássemos para um quadro em branco e não exigisse resposta alguma. A gente olhasse e falasse, ok. Mas quando nós olhamos para o querigma, é como se fosse o quadro da crucificação de Cristo, da própria ressurreição dele. E qual que vai ser a nossa resposta vendo esse quadro? É impossível desver esse quadro. Não tem como você fingir que não viu. Você já viu. Sim. E ele exige uma resposta. O anúncio de Jesus Cristo é isso. Isso. É como se não conseguisse mais... Eu não consigo dizer, eu não quero mais... Já viu. E agora ele exige uma resposta de você. Exatamente. Não tem como você ouvir essas verdades, a história de Jesus, e ficar isento com isso. Não dá. Não dá. Você pode até não concordar. Isso, exato. Mas você tem que tomar uma posição, porque o jeito que tudo aconteceu, a forma com que Jesus viveu, foi morto, e a mensagem que ele pregou, ele tem que causar em nós alguma posição. Ele te provoca uma resposta. Provoca, exatamente. É impossível passar em branco o anúncio de Jesus. É sensacional. Esse nome aqui, bonito, hein? Gostei dele. Eu acho que esse nome tem tudo a ver, hein? Tem tudo a ver com a gente. Significa tudo isso que você falou, então...